Olá, pessoal. Na dica de hoje, eu vou ensinar como a gente trabalhar aqui com sequências no Excel. Sequência é uma forma prática de você estar ganhando tempo no processo de digitar algumas informações que são padrão aqui do Excel. Por exemplo, como números, né? E nesse caso aqui, na minha sequência numérica, eu posso estar definindo aqui a sequência com base na informação anterior. Nesse caso, eu já tenho o número 1, vou digitar aqui o número 2 e vou selecionar essas duas informações. Posso clicar aqui nesse quadradinho, ó, nota que meu mouse ele muda a aparência. Você pode clicar aqui e puxar. Isso, dessa forma, a gente consegue fazer uma sequência numérica. É uma forma bem prática de você estar digitando. Você nota que essa informação eu parei aqui na linha 11, mas eu poderia ir isso até o ponto onde eu quiser, né? Se você pode continuar sem problemas. Da mesma forma, você pode estar trabalhando com sequência de números, né? Nesse caso aqui são números, números pares. Então, eu tenho o 0 aqui, ó, posso digitar o número 2. Vou selecionar os dois novamente aqui, ó, e posso estar puxando também. Ó, posso estar puxando e ele faz uma sequência numérica, apenas com os números pares. É uma forma bem prática e rápida de você estar digitando os números. Seguindo na mesma ordem, nós temos aqui os números ímpares, e vou digitar aqui, por exemplo, o 3, seleciono os dois e vou fazendo uma sequência também, ó. Estou parando aqui em locais específicos aqui, mas sem nenhum ponto, né? Então, não se preocupa com essa parte aí. Detalhe, aqui eu estou dando uma sequência. Nesse caso, eu coloquei o número 2, esse eu coloquei o 2 também para ser números pares, esse eu coloquei o 3 aqui, digitei ele para ser números ímpares. Nesse caso aqui das palavras, por exemplo, dias da semana, eu não preciso, ele já entende automaticamente que aqui eu tenho o quê? Ó, domingo, o próximo dia aqui vai ser a segunda. Ó. Nota que ao lado direito ele tem uma abinha apresentando essa informação. Ó. Então aqui eu posso parar no próximo domingo ou voltar aqui e fazer apenas uma semana. Se caso eu precise, eu posso completar aqui com um mês, exemplo, né? Ó, vou fechar aqui só com 2 semanas, ó. Então, eu vou parar aqui no próprio domingo, ó. Então, você poderia estar trabalhando isso de uma forma bem rápida para estar montando um calendário. Aqui eu digitei apenas a informação aqui do domingo, abreviado com 3 letras, mas eu poderia escrever ele domingo por completo. Ele vai fazer a mesma sequência, tá? E aqui para meses, por exemplo, da mesma forma, ó, eu posso ir até o dezembro, ó, ou iniciar de janeiro e continuar com dezembro também, tá? Então, isso são sequências. A gente temos mais alguns tipos de sequências que podem ser trabalhadas, por exemplo, datas diárias. Então, por exemplo, eu permaneço o mesmo mês, e aqui, ó, o que que ele vai mudar para mim, ó? Ele vai mudar apenas o dia. Então, isso é bem prático para você montar um calendário, ó. Por exemplo, 1, 2 e 3, tudo de julho, né? Exemplo, poderia ser qualquer mês. Datas quinzenais. Nas datas quinzenais, a gente vai ter que usar a mesma referência, né? Então, você pode digitar 15 dias depois ou 15 dias entre essas informações. É o exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar 16/7. Dessa forma, eu vou ter essa quantidade de dias, né? Entre, ó. Então, eu seleciono os dois e nota que isso ele vai contando automaticamente. Como os meses têm quantidade de dias diferente, então é importante você ter essa sequência aqui, ó. Então, o próximo aqui vai ser dia 31, depois volta para dia 15, aí 30. Isso ele influencia porque tem meses de 28, tem meses de 30 e meses de 31, né? Um exemplo aí. E datas mensais, o que que a gente mantém aqui? A gente mantém o mesmo dia e a única coisa que vai mudar aqui é o mês. Então, você digita, aponta para ele da forma que você quer. Por exemplo, aqui, 1 do mês de julho, né? A gente está em julho ali. Nesse caso, eu posso colocar agosto. Eu posso colocar agosto aqui com o ano certinho. Seleciono os dois e automaticamente ele vai entender essa informação. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai permanecer aqui os dias, tudo primeiro, só que aí ele vai estar alterando aqui, ó, só o mês, ó. E aqui ele permanece o mesmo ano. A escrita aqui você poderia mudar a formatação, escrita por completa, a palavra por completa aqui o mês certinho, o ano também. Então, isso fica a critério, tá? Então, dessa forma, a gente está trabalhando aqui com sequências, né? Isso é uma forma bem prática para você ganhar tempo aí no processo de digitar informações aqui no Excel. Essa foi nossa dica de hoje, trabalhar com sequências no Excel, tá?